Sejam bem-vindos e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre projeto de vida. Eu sou a professora Isis e eu vou dar aula de projeto de vida hoje, para o 7º ano do ensino fundamental. O que eu preciso que vocês façam? A gente vai ter que pegar o caderno, um lápis ou uma caneta para fazer algumas anotações e conversar um pouco. Nessa aula de projeto de vida, a gente vai olhar o quê? As escolhas de quem vocês são e o que vocês querem, tá certo? O que eu quero? Material, vou deixar na tela. Traz o caderno de vocês, caneta ou lápis, e para a semana, para a atividade que a gente vai desenvolver hoje, que eu vou passar para vocês, e que vocês vão desenvolver durante a semana, vocês vão usar o papel sulfite, lápis de cor ou outro recurso para liberar a criatividade. E tragam o caderno do aluno de projeto de vida, aquele que vocês receberam lá no começo do ano na escola de vocês. Então, o principal agora, nesse momento, para essa aula de projeto de vida, é o caderno, um lápis ou uma caneta para fazer as anotações e copiar a atividade que vocês vão desenvolver durante a semana. Vamos lá. Primeiro, a gente vai retomar a aula anterior. O que significa isso? Semana passada, a gente viu alguns pontos, eu vou trazer aqui para a gente iniciar essa conversa. O que a gente viu? Primeiro, vocês iam fazer uma biografia. Vou pedir para deixar na tela. E nessa biografia, vocês traziam o quê? Os pontos fortes, as fragilidades e a história de vida de vocês. Para quê? Para vocês se conhecerem melhor, se reconhecerem e conseguirem perceber seu maior ponto forte, sua fragilidade e como vocês lidam com isso. Ou seja, como que vocês conseguem, no dia a dia de vocês, aproveitar o que é ponto forte, o que é frágil, para construir o caminho do projeto de vida, para continuar estudando, para desenvolver as atividades tanto na casa de vocês, quanto as atividades da escola, aqui do centro de mídia, ou que os professores de vocês passam. Então, a gente fez isso. E o interessante quando traz a biografia é que vocês, além de aprender o que significa biografia, o que é uma biografia, ainda conseguem olhar um pouquinho para a vida de vocês até agora. A gente vai continuar e olhar um pouquinho uma reflexão. Deixar na tela e vou conversar um pouco com vocês, depois eu vou deixar um minutinho, eu quero que vocês escrevam de forma rápida, com as palavrinhas de vocês, essa reflexão. Então, primeiro, o que você sabe sobre si mesmo? Quem eu sou, como me vejo? Um minutinho, escrevam no caderno, isso para a gente retomar algumas coisas. Daqui a pouco a gente volta. Agora que vocês pensaram novamente quem vocês são, o que vocês sabem de vocês e como vocês se veem, a gente vai continuar olhando, porque esse título da aula é escolha. E para você conseguir fazer alguma escolha, vocês precisam ter conhecimento de si no primeiro momento e depois das situações e oportunidades que aparecem ao longo do cotidiano e dos caminhos que vocês vão percorrer até o projeto de vida de vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, tem uma atividade que eu gostaria que vocês fizessem. Pode escrever durante a semana, não é agora, mas eu quero que vocês escrevam pergunta por pergunta para conseguir orientar essa atividade. Então, o que acontece? Primeira coisa, vocês vão escolher um objeto que vocês acham que pode representar vocês. Depois, vocês vão descrever a personalidade a partir desse objeto e explicar o motivo que levou a escolher esse objeto. É interessante porque libera a questão da criatividade e ainda vocês conseguem analisar, fazer representações a partir de um objeto. E olhar ainda para vocês, para ver o que representa, por que vocês escolheram isso. Deixar 2 minutinhos na tela, vocês escrevam essa atividade, coloquem alguma anotação. Se vocês já têm a ideia do objeto, coloca para durante a semana vocês conseguirem representar isso mais adequado, com mais tempo, e ficar um trabalho bacana. 2 minutinhos na tela, a gente já volta. Voltando aqui.
E aí a importância disso. Ao escolher um objeto que represente vocês, vocês conseguem colocar um pouquinho de forma criativa do que vocês são. Então, essa atividade façam ao longo da semana, com mais tranquilidade, para que vocês possam refletir um pouco. Como que vocês vão fazer essa atividade? Vocês vão criar uma representação artística para a descrição que você fez de si mesmo. Pode ser um desenho, um poema, uma colagem, ou qualquer forma que vocês acreditam que seja bacana. O que significa isso? Lembra no começo da aula que eu pedi para vocês anotarem o material? Um dos materiais que eu sugeri foi folha de sulfite, lápis de cor. Por quê? Essa atividade, como vocês vão liberar um pouco a criatividade, vocês vão pensar no objeto, por que ele representa, e depois tentar fazer essa atividade de forma criativa. Aí vocês podem usar ou recursos tecnológicos, como celular, alguns aplicativos que vocês conheçam, ou colagem, usar revista, desenhar, usar a própria aptidão que vocês tenham para fazer essa representação. O importante é vocês conseguirem pensar e, ao mesmo tempo, trabalhar algumas habilidades que liberem um pouco mais a criatividade. Então, vou deixar um minutinho na tela, só para vocês copiarem rapidamente e a gente volta em 1 minuto, tá bom? Se vocês depois, com essa representação, quiserem compartilhar entre o grupo que vocês criaram, o grupo da classe de vocês, com o professor de projeto de vida de vocês, vocês podem fazer isso tranquilamente. O importante é vocês refletirem um pouquinho sobre quem vocês são, a partir desse objeto, e liberar a criatividade nessa representação artística, tá certo? A gente vai para uma próxima, a gente vai conversando, e eu vou trazer 2 pontos aqui. Seus sonhos determinam quem você é? Quais são seus sonhos? Esses 2 pontos é interessante vocês pensarem. Qual o sonho de vocês e se eles determinam quem vocês são? Então, é uma reflexão que vocês vão fazer. Sonhar vai determinar quem vocês são, ou quem vocês são vai determinar os sonhos de vocês. Então, é para vocês irem pensando, tá? O que eu quero que vocês façam agora? A gente vai conversar um pouco sobre a segunda atividade. Primeira coisa que eu quero que vocês façam: fechar os olhos. Vou deixar na tela e vou conversando com vocês. Vocês vão fechar os olhos, relaxar, levar os pensamentos para daqui 10 anos. Então, coloca aí. 10 anos, 2030 mais ou menos. Pense em como vocês estarão, o que você estará fazendo, como estará a sua família, os amigos, a sua saúde, sua vida profissional, as escolhas que você fez. Então, daqui 10 anos, em 2030, que eu falei mais ou menos, mas não, daqui 10 anos, em 2030, como que você vai estar? Como que está a sua família? Como que está seus amigos, sua vida profissional? Pensa um pouquinho, vou deixar 1 minuto para vocês copiarem, fazerem anotação, tentar pensar. Faz uma chuva de ideias, a primeira coisa que vier na cabeça, quando vocês imaginam, vocês daqui 10 anos. E depois a gente conversa um pouquinho. Voltando então, agora que vocês já fizeram esse exercício de tentar projetar 10 anos,
Ou seja, fazer um salto para daqui 10 anos, para vocês perceberem como vocês gostariam de estar, a gente agora vai desenvolver uma atividade para deixar isso um pouco mais concreto. Então, o que eu quero que vocês façam? Coloque no papel algumas respostas, tá? Isso vocês podem fazer agora, nesse momento. Vocês vão só copiar essas 5 questões, fazer algumas anotações e ao longo da semana vocês vão colocar as suas respostas. Então, daqui a 10 anos, como estará a minha família daqui a 10 anos? Tente colocar uma previsão, faça o exercício de projetar o seu futuro. Então, como vai estar a sua família daqui a 10 anos? Escreva. Depois, como estará a minha saúde daqui a 10 anos? A mesma coisa, faça o exercício de projetar futuro. Como estarão os meus colegas? Pense principalmente nos amigos mais próximos. Como você imagina que estará? Você com eles, como que você imagina? Como será a minha vida profissional e qual será a principal realização que terei daqui a 10 anos? Copie essas 5 perguntas, vou deixar 3 minutinhos, façam algumas anotações para que vocês desenvolvam isso ao longo da semana, tá? É uma atividade para fazer durante a semana com mais calma, para que vocês pensem um pouco. E esse é um exercício muito importante, porque é um exercício de projetar algum futuro. Então, é interessante vocês pensarem um pouquinho mais para frente, a idade que vocês estão, quantos anos vocês estarão e o que vocês querem. Na tela, 3 minutos, depois a gente volta a conversar mais um pouco. Agora que vocês já copiaram, e vão desenvolver esse pensamento, essa projeção durante a semana. Como eu falei para vocês, é importante, quando a gente fala em projeto de vida, a gente fala algo um pouco mais à frente do que neste momento. Mas toda vez que a gente começa a refletir, a olhar um pouquinho para a gente, a ver quais são nossos sonhos, os nossos pontos fortes, quem nós somos, a gente consegue olhar mais à frente e pensar, inclusive, num futuro. Então, esse exercício é para a gente conseguir começar a projetar um futuro, já que vocês estão no 8º ano do ensino fundamental. O que eu quero que vocês façam na atividade 2? Tem aqui, a partir da reflexão anterior, responda o que será mais fácil alcançar, o que será mais difícil. Então, tem duas formas. Vocês estão projetando um futuro. Então, a partir disso, o que vai ser mais fácil alcançar, o que vai ser mais difícil alcançar. E vocês vão escrever uma lista de elementos nos quais precisa prestar atenção para garantir que não se distancie daquilo que busca alcançar. Então, vamos lá. Pensa no sonho de vocês. A gente já está conversando um pouquinho de uma projeção. Então, o que vocês vão fazer? Vão colocar essas 2 perspectivas. Vou dar 3 minutinhos aí para vocês pensarem na pergunta 1, na pergunta 2, e vocês fazerem um exercício que a gente chama de rascunho. O que significa isso? Vocês vão pensar a partir dessa aula, do que a gente vem conversando, e tentar responder essas 2 perguntas. Então, é um rascunho, por quê? Durante a semana, depois que vocês pararem, olharem a atividade, fazer a representação a partir do objeto, fazer o exercício de projeção do futuro, vocês voltem para essa pergunta 1 e 2 e vejam se está da mesma forma. Então, nesse primeiro momento, é só uma atividade para a gente tentar colocar no papel algumas questões. E a gente chama, entre aspas, de rascunho, porque eu quero que vocês retornem a essas 2 questões. Então, 3 minutos para vocês copiarem e responder com as palavras de vocês, rapidamente, ou seja, de forma simples, bem objetiva, essas 2 questões. Daqui 3 minutos a gente volta para conversar. Vamos fazer esse exercício agora. Vocês fizeram o exercício agora, que a gente chamou de rascunho, entre aspas, porque eu quero que vocês voltem ao longo da semana, depois que vocês fizerem a representação de acordo com o objeto, a representação mais criativa, e se projetarem daqui 2 anos, quero que vocês voltem nessas 2 questões e olhem o que vocês responderam agora, nesse exato momento da aula, e o que vocês poderiam responder depois, que vocês podem responder depois que vocês fizerem essa reflexão. É interessante que vocês deixem
esse rascunho assim e coloquem abaixo para vocês conseguirem comparar. Vocês vão perceber que muda muita coisa depois que vocês refletem, pensem, consigam projetar. Então, esse é um exercício bacana de vocês compararem a resposta num momento que é no debate, em algumas reflexões, nesse tempo que a gente tem de aula, e depois, quando vocês se aprofundarem nesse debate, nessas reflexões. Deixem aí, voltem e vejam como que muda essa perspectiva de vocês, de acordo com essas duas questões. O que eu quero que vocês façam depois? Vão fazer outro planejamento criativo, ou seja, vão olhar esses 10 anos e criar novamente a representação artística. Então, no primeiro momento, vocês escolhem o objeto e representam vocês hoje, de alguma forma criativa. Nesse momento, vocês passaram pela projeção de futuro, ou seja, se imaginaram daqui a 10 anos. Então, vocês vão fazer também uma representação artística desses 10 anos seus. Né, depois desses 10 anos, como vocês estão nesse futuro. 1 minuto só para copiar a atividade e a gente vai voltar para conversar algumas coisas e encerrando a aula. Vamos lá, gente. Então, só recapitulando para ter um entendimento fácil. Primeira atividade, vocês escolhem um objeto e depois vocês vão liberar a criatividade representando vocês a partir desse objeto. Certo? Segunda atividade é um exercício de projeção de futuro. Ou seja, vocês vão se imaginar daqui 10 anos e vão fazer essa representação também de forma criativa de como vocês estão a daqui 10 anos. Tem uma atividade no meio dessa situação que são 2 perguntas que eu pedi nesse primeiro momento para vocês rascunharem uma resposta e depois que vocês pensarem quem vocês são a partir do objeto e fazerem esse exercício de futuro, vocês voltarem para essa pergunta e responder. Para vocês compararem a resposta agora e depois de todas essas reflexões e desses exercícios de projeção de futuro, tá certo? Lembre-se, a gente não está desconsiderando que o futuro também tem obstáculos, mas nesse momento é interessante vocês pensarem numa projeção positiva, para que vocês consigam perceber o sonho de vocês e perceber se é possível esse sonho, tá certo? Aí depois, a gente, ao longo do 8º ano, a gente vai olhando um pouco mais as questões de como vocês podem usar o ponto forte de vocês para superar alguns obstáculos e dificuldades. Bom, para a gente ir encerrando, eu vou deixar só uma frase aqui para ir amarrando o que eu conversei, que é: abra sua mente, procure novas possibilidades para a realização dos seus sonhos. Por isso que eu falei para vocês, quando a gente pensa no futuro, quando a gente sabe um pouquinho de quem nós somos, a gente consegue enxergar, inclusive, algumas possibilidades. Porque a gente sabe exatamente o que é frágil nosso, o que é forte e como que a gente se imagina um pouco mais à frente. Então, essa frase é interessante vocês pensarem e não esquecer, que é para vocês o quê? Procurar possibilidades para realizar os sonhos. As possibilidades, para um estudante de 8º ano, ela está muito centrada na escola, em como vocês vão continuar esses estudos. Essa é a função, vocês são estudantes, então o mundo de vocês está muito ligado à vida escolar de vocês. Nesse momento de isolamento, essa vida escolar ela está vindo pelo centro de mídias, pelos professores que passam atividades em outras plataformas, então pelo material que vocês estão recebendo, pela internet, os conteúdos e sites que vocês navegam para a construção de conhecimento. Então, aproveitem, se organizem, continuem planejando o futuro e aproveitem esse conhecimento, esse estudo, para que vocês tenham ferramentas para conseguir traçar o seu projeto de vida e o seu futuro, o seu sonho, para chegar perto do seu sonho. Aí eu vou deixar 1 minutinho na tela para vocês copiarem a dica do caderno do aluno de projeto de vida. Lembra aqueles
aquele material que vocês receberam logo no comecinho do ano na escola, os professores distribuírem um material. Nesse material tem o caderno do aluno de projeto de vida. Vou deixar um minutinho para vocês copiarem essa atividade de aprofundamento, tá? Que é a situação de aprendizagem da página 59 e 61. Então, um minutinho, copiem. E essa situação de aprendizagem está no caderno do aluno, aquele que vocês receberam no começo do ano, caderno do aluno de projeto de vida. Daqui a um minuto a gente volta para conversar um pouquinho e encerrar a aula. Retomando aqui, vamos retomar os objetivos da aula hoje, para que vocês consigam finalizar e entender. Então, a gente começa olhando o que foi dado na aula passada, que foi exatamente, vocês olharam quem vocês eram, certo? Já começamos a refletir a partir disso. Aí, o que a gente fez nessa aula? A gente traçou alguns mecanismos para que vocês consigam projetar algumas coisas. Então, primeiro, a gente começa com algumas reflexões para quê? Para que vocês, a partir de um objeto, consigam representar. Isso traz o quê? Um pouco de habilidade criativa e também algumas habilidades de conseguir olhar para você e, principalmente, identificar o que é ponto forte, o que é frágil e conseguir representar de uma forma positiva e criativa o que vocês são. Depois, a gente parte para um exercício de projeção de futuro. Então, a gente marca uma data, daqui 10 anos. Ou seja, em 2030, como vocês estarão? Deixei uma série de perguntas para que vocês, ao longo da semana, pensem em como vocês estarão em 2030. Pedi para a gente fazer 2 exercícios, né, responder duas perguntas para fazer um exercício de rascunho, que vocês vão pegar essas 2 perguntas e comparar com as respostas depois que vocês fizeram essas atividades, de pensar quem vocês são, como vocês podem representar a partir desse objeto e essa projeção de futuro daqui 10 anos, ou seja, em 2030. E agora eu acabei de deixar uma dica, que é exatamente uma forma de aprofundar do caderno do aluno de projeto de vida de vocês. Então, a aula de hoje, ela traz esse percurso. Por que é importante sempre projetar um futuro? Porque a partir desse futuro, a partir do sonho de vocês, vocês conseguem identificar perspectivas. O que significa isso? Identificar alguns caminhos para traçar, alguns caminhos que vocês conseguem para chegar perto do sonho de vocês, tá? E por que eu peço para sempre vocês olharem de forma positiva? Porque nesse primeiro momento a gente tem que olhar o que é potente, ou seja, o que é ponto forte em vocês. Esses pontos fortes vão servir para saltar certos obstáculos que, porventura, tenha no caminho de vocês. Tá? 8º ano, o importante sempre é continuar os estudos. E agora eu vou ficando por aqui, tá? A aula vai terminar. E qualquer dúvida, converse com o professor de projeto de vida de vocês, converse com algum colega. Se vocês fizeram um desenho bacana, aproveitaram a criatividade, construíram uma representação legal do objeto ou do que vocês serão daqui a 10 anos, pode compartilhar com os professores de vocês, pode verifica no aplicativo se tem uma forma de compartilhar também, por e-mail, alguma coisa nesse sentido. E compartilhe principalmente com os colegas, com a turma de vocês de projeto de vida, para que essas discussões, para que esses exercícios fique bacana, as pessoas consigam visualizar como vocês fazem e principalmente a criatividade de vocês. Então, vou ficando por aqui, agradeço a companhia, por favor, pensem ao longo da semana, façam as atividades e qualquer dúvida, acionem quem conseguir, acione o professor de vocês, quem não tiver acesso nesse momento pela internet ou qualquer mecanismo, pode conversar com algum familiar ou com um colega para auxiliar.
Sempre que tiver alguém que te apoie, fica mais fácil essa construção do projeto de vida. Então, até mais ver, até semana que vem, gente. Tchau.